Boa noite. O grupo é composto por mim, João Antônio e Israel. Vamos estar falando sobre o período helenista na Grécia. Vamos lá. Começando pelo contexto histórico. Ele iniciou após a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. e se estendeu até a conquista romana da Grécia em 146 a.C. A Grécia, a princípio, havia sido o berço da civilização ocidental e da cultura clássica. Passou a ser importante centro de difusão cultural e científica, graças ao papel desempenhado por cidades grandes como Alexandria, Atenas, Pérgamo. No final do seu período helenista, a Grécia foi conquistada pelos romanos, que absorveram muitos dos elementos culturais e científicos gregos em sua própria cultura e contribuíram para a transmissão desses conhecimentos para o mundo ocidental. Foi basicamente eles que foram expandindo após esse período. Aqui é a cronologia, né? O reinado de Alexandre o Grande, na Macedônia, após a morte de seu pai. Ele está em torno de 20 anos de idade quando assumiu. Em 332 a.C., foi o ano da fundação da Biblioteca de Alexandria, no Egito. Um importante centro de estudos na época e também era um ponto estratégico para prevenir contra algumas invasões, possíveis invasões inimigas. Em 323 a.C., que foi a morte dele e a divisão do seu império entre seus generais. Nesse período, as suas esposas também foram mortas, seus filhos e inclusive pelos seus generais, o que acabou com a sua sucessão, com sua geração, é outra palavra. Sucessão mesmo, né? E em 300 a.C., Euclides escreve o livro Os Elementos, uma das obras mais importantes da matemática de todos os tempos. Vamos falar dela daqui a pouco. De 287 a 212 a.C., a vida e a obra de Arquimedes realizou importantes descobertas na física, matemática, incluindo o princípio da flutuação e a determinação da área do círculo. De 262 a 190 a.C., vida e obra de Apolônio, escreveu As Cônicas, um importante tratado sobre a geometria, que também vai ser abordado mais à frente. E em 190 a.C., o início da conquista romana da Grécia e o que marca o fim desse período. Bom, o primeiro dos matemáticos que vamos falar é Euclides. Ele é conhecido pela sua principal obra, né, Os Elementos. Teve outros também que fizeram livros que têm esse mesmo título, porém sempre, na maioria das vezes, é sempre assimilado a Euclides, esse título. Que é considerado um dos trabalhos mais importantes de toda a história da matemática. Ele foi um escritor grego, né, talvez o mais importante matemático da Grécia Antiga, considerado também como o pai da geometria. A obra dele cobre uma ampla gama de tópicos de geometria plana, sólida, incluindo teoria com os números, a teoria das proporções, dos racionais, axiomas e postulados básicos. E ele apresentou uma estrutura lógica para o estudo da matemática, com proposições e teoremas organizados de forma hierárquica. E os elementos são compostos por 13 livros ou capítulos, que no caso eram 13 pergaminhos, e hoje considerado como 13 livros. Em seu primeiro livro, está presente muitos conteúdos da geometria plana, presentes até no nosso contexto escolar. O teorema de congruência de triângulos, construções elementares, compassos, igualdades, e 23 definições de forte conteúdo intuitivo, seguido de postulados e axiomas. Um dos exemplos é a construção de um triângulo equilátero, utilizando dois círculos, né? Um círculo de centro A, de raio AB, e um círculo de centro B, de raio BA. Tendo um ponto, obviamente estou resumindo aqui, né? Ele desmembra através de muitas definições, mas num ponto onde ocorre a interseção desses dois círculos, um ponto C, notamos que o raio AC é igual ao raio AB, da mesma forma o raio BC é igual ao raio BA. Como AB e BA são o mesmo raio, então, consequentemente, AC é igual a BC. Então, simplesmente tratando justamente de uma sequência de definições, dos postulados que ele trabalhou anteriormente,
A gente vai falar um pouquinho deles também no final, que é um comparativo, na verdade, de como a linguagem mudou dessa época e como é hoje em dia. No seu segundo livro, ele fala 13 proposições e se ocupa de um assunto conhecido hoje como a álgebra geométrica. Os gregos já sabiam da existência das grandezas incomensuráveis, mas não dispunham ainda de noção de números reais para tratá-las. Sempre foi essa questão geométrica. E no caso aqui na proposição 2,4. Se uma linha reta for cortada aleatoriamente, enquanto o quadrado do todo é igual ao quadrado das partes, e duas vezes o retângulo contido pelas partes. Isso daqui nada mais é do que equação de segundo grau. Uma reta cortada aleatoriamente. Digamos, uma reta de complemento aleatório, né? Eles não tratavam com números. Você cortou essa reta. O quadrado dela seria igual ao quadrado das duas partes. Exemplo, a mais b ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado mais duas vezes o retângulo contido pelas partes. 2ab. Entendeu? Era uma forma diferente uma forma diferente não, né? Foi a primeira forma que foi tratada na matemática e hoje, com os avanços, a gente percebe de forma mais simples, em comparação do trabalho que eles tiveram que desenvolver. Nos livros 3 e 4, eles lidam com a geometria do ciclo material, que possivelmente tem origem em Hipócrates e Quios. Esses foram outros dois que também escreveram um livro denominado Os Elementos. Porém, nenhum deles foi tão profundo como o de Euclides. O livro 3, especificamente, as relações de interseção de tangentes e tangências entre círculos e retas. E o 4, com problemas sobre a inscrição e circunscrição de figuras retilíneas no círculo. Os livros 5 e 10, eles têm algumas coisas parecidas, tais como a teoria de proporções de Eudoxo, que contornou o problema da existência dos incomensuráveis, que ele já sabia da existência, mas ainda não sabia, de certa forma, como trabalhar, e colocou sobre bases sólidas toda a geometria, envolvendo proporções, onde x dividido por a seria igual a b dividido por c. E, então, c vezes x foi igual a vezes b. E no livro 10, realmente ele começa a tratar dos incomensuráveis, né? A classificação sistemática de segmentos de reta da forma. No caso, raiz de a mais menos raiz de b. E as suas sequências, raiz de a mais menos b, e assim sucessivamente. O livro 6, acabei pulando nos slides, mas na verdade é como se fosse razão e proporção, figuras de diferentes tamanhos, mas que são iguais, apenas a proporcionalidade que muda de uma para outra. No 7, o cálculo de maior medida comum, que hoje nós conhecemos como MDC, né? Como máximo divisor comum, e a definição de números pares e ímpares primos. Por exemplo, pares é todo aquele que é dividido por 2. Ímpares são todos aqueles somado 1 com 2. Isso. Divisível, perdão. Divisível por 2. Primos aquele que só pode ser, que somente é divisível por um número. E entre outras definições. No 8º, a demonstração de PGs. E no 9º, a demonstração da infinidade dos números primos. Consegui provar que os números primos são infinitos. 11, 12 e 13. O 11, 39 proposições somente sobre geometria espacial. O 12 já traz cálculo de volumes, pirâmides, cones, cilindros e esferas. E o 13º é o estudo dos sólidos platônicos. Entendeu? Então, realmente, em comparação com os outros, ele abordou profundamente cada um desses aspectos e conseguiu trazer os axiomas, as definições, a outra palavra, postulados. E assim, hoje a gente consegue ver isso em álgebra 1, e já não é tão fácil para a gente estudar isso. Imagine nessa época, que tendo que trazer os axiomas, ele teria que definir uma coisa antes, era sempre definindo algo que estava antes dele. Por exemplo, questão de semi-reta. Poxa, aí eles definiu o que é semi-reta, mas para isso ele tem que saber o que é uma reta antes.
Então, de certa forma, ele acabava, é algo que ia mais indo para trás para você ir para frente depois. Seguindo bem aquela linha de lógica demonstrativa. Então, agora passo a palavra para Israel. Ora, dentre outros nomes, além de Euclides, nós tivemos nesse mesmo período Arquimedes, né? De Siracusa, que ficou ali por volta de 287 a.C. a 212. E aí o que nós temos? Arquimedes, ele foi um estudioso pioneiro na mecânica teórica. Antes deles, os textos sempre sobre ciências físicas, sempre era naquela linha aristotélica mesmo, né? Voltado para o estudo da natureza, para a compreensão do mundo, para a compreensão dessas grandezas, numa forma mais filosófica. Quem vai trazer esse estudo da mecânica voltado para uma prática vai ser justamente Arquimedes. E ele vai ser, durante esse período também, ele tem grandes obras, grandes construções voltadas para o exército, né? Voltada para a produção de maquinário para os exércitos da época. Então, ele traz essa fama justamente dessa aplicação da mecânica voltada com a aplicação prática do cotidiano, e não simplesmente por uma investigação filosófica ou matemática pela própria matemática. Tem algumas obras dele que vale a pena ser citado, que é sobre o equilíbrio do plano, os corpos flutuantes, que traz aí para a gente aquela famosa história do Eureka, que é quando ele vai trabalhar a questão do impulso, a questão do volume dos sólidos, e sobre as medidas do círculo, né? Ele que vai trazer primeiro aquela noção intuitiva de integral, quando ele pega um sólido, um hexágono ali, vai aumentando os lados, até chegar em um polígono ali com 96 lados, ele acha um valor aproximado de π, através dessa noção de redução dos lados, redução, entre aspas, né? Você vai aumentando a quantidade de lados desse polígono regular, ao ponto de esbarrar próximo ao que a gente tem hoje como uma circunferência. Ou seja, é uma noção básica do que seria integral, né? Logo depois dele ali nós temos Polônio, né? Que ele vai trazer justamente, como o colega João trouxe no início do slide, o estudo sobre cônicas, então sobre parábola, elipse e hipérbole, tendo P e X ali como parâmetros. A gente tem que a obra de Polônio foi marcante para o desenvolvimento da geometria em muitos aspectos. Seu trabalho foi uma antecipação da geometria analítica de René Descartes, que só viria a ser desenvolvida no século XVII. Ou seja, essa obra, pela riqueza que ela teve, ela consegue servir como base justamente anos ali depois, muitos anos depois, para justamente Descartes poder embasar essa questão geométrica mesmo dos postulados. Nós temos Ptolomeu, que ficou ali de 90 a 180 depois de Cristo. Ptolomeu estendeu os trabalhos de Hiparco e Melenal, criando um procedimento para o cálculo de cordas subentendidas por arcos de um círculo. Ele vai aprofundar muito nessa questão do arco de um círculo. Não só nessa questão, mas ele que vai trazer justamente ali dos escritos indo-arábicos ali, justamente aquela noção hexadecimal, e vai trazer essa aplicação, divisão em 360 graus, para poder fazer tudo. Uma coisa interessante de Ptolomeu é que ele, além de matemático, era físico e astrônomo. Ele é muito mais conhecido dentro da escola do estudo contemporâneo, mais pela vertente física do que pela vertente matemática. Ele vai trazer ali justamente a astronomia, né? O Tratado de Almageste, que é defendido durante muito tempo ali pela Igreja Católica, a teoria geocêntrica, com o Sol no centro do universo, que só vai ser rebatida depois ali mais para frente com Copérnico. E depois Kepler vem para poder trazer as leis ali que regem. Aqui nós temos um exemplo, né, que seria a teoria das cordas, só a nível exemplificativo mesmo.
Isso. Por fim, antes ainda um pouquinho do fim, nós temos a aritmética de Diofanto. Diofanto de Alexandria foi o último grande matemático da escola de Alexandria. Logo depois dele, teve justamente a questão da dissolução ali do ataque à escola de Alexandria, onde sobraram poucos, né, dos escritos que foram vinculados à instituição, por assim dizer. Ele viveu ali do século III depois de Cristo, nasceu, mas seu período de vida preciso não é conhecido. Bem questionado por historiadores, assim como muito pouco é sabido sobre a sua vida. Sua grande obra, intitulada Aritmética, era composta por 13 livros, sabendo que desses apenas 6 chegaram aos nossos dias. Diofanto estudou as chamadas equações indeterminadas, que a gente trabalha hoje com aquela noção de sistema, quando você tem equações ali com mais de 2 variáveis. Né? E a aritmética de Diofanto diz respeito à notação empregada, ou a aritmética de Diofanto foi interessante também, justamente pela notação que ele empregou no período. É o que mais vai se aproximar da álgebra como a gente tem. Né? A riqueza do trabalho de Diofanto foi justamente essa matematização do conceito matemático, voltado para uma escrita, voltado para uma linguagem. Algumas se perduraram, a gente prevalece, conseguimos aproveitar, outras foram adaptadas ao longo dos anos, da linguagem que a gente tem atual. Por fim, né, epílogo, o desfecho final desse período helenístico, nos traz aqui por volta do ano 30 a.C., marcou o fim da dinastia ptolomeica e o início do domínio romano no Egito. Né? Então, o Museu de Alexandria sobreviveu, porém perdeu seu vigor sem o apoio de seus antigos patronos. Ao de Ptolomeu, de Diofanto, de Alexandria, atuaram já nessa fase final. Depois deles, merecem menção o nome de Papus, de Alexandria, que por volta do ano 3020, depois de Cristo, escreveria o último tratado matemático significativo da Antiguidade Clássica, chamado de Coleção, que também foi incorporado a Alexandria. Então, a gente tem esse marco aí por volta do ano 30 a.C. como um fechamento desse período, já com a questão aí do domínio romano. Tipo, de toda a apresentação, a gente percebe, até pelo início, né, um apelo muito massivo à questão dos teoremas de Euclides. Agora, uma coisa que é interessante, que tipo, cabe uma crítica, estava discutindo com o João, seria justamente a linguagem que é abordada, né, quando ele traz os postulados. E a questão de toda essa matemática ter sido desenvolvida com compasso e régua não graduada. Hoje a gente tem um vício nas escolas no momento da aprendizagem, que depois cabe uma desconstrução dos alunos, isso é difícil você desconstruir algo que já está posto, é a noção de que as coisas possuem tamanho. Só que se a gente para observar na essência, o que a gente faz o tempo todo é razão e proporção. O que você fez foi, você especificou aquele valor, seja centímetro ou polegada, como uma unidade de medida, e o que você faz dali para frente é comparar essa unidade com as demais. Então, você está fazendo uma relação de proporção ali. Então, quando você chega para um aluno, hoje, do ensino contemporâneo, embora a gente tenha a facilidade da álgebra, a gente tem a dificuldade dessa abstração, ou a necessidade da abstração, justamente por ele não ter, de forma palpável, essa noção. Né? Quando você diz assim, poxa, a noção do número π, que seria você ter o diâmetro dividido pela circunferência, que vai dar 3, ou a circunferência dividida pelo diâmetro, vai dar 3,14. Porque você tem a comparação entre duas grandezas ali. Aí você sobra uma coisa que você não conseguiu escrever em função da outra. E você tenta de novo, dizer, poxa, esse pedacinho que sobrou eu consigo encaixar aqui dentro e quantas vezes? Me representa quanto do todo? E você chega em uma outra consistência e isso se perdura. Ou seja, essa noção de incomensurável não é algo que você não consegue contar, mas uma paridade que você não consegue estabelecer entre duas grandezas, uma comparação. Aí eu acho que essa é a graça, né? Tem, tipo assim, se a gente for pegar os primeiros axiomas,
pelo menos os 3 primeiros, a linguagem, apesar de ser um pouco antiga, ele vai dizer o quê? Um ponto é aquilo que não contém parte alguma. Ou seja, hoje a gente traz que é uma coisa adimensional para o menino. Aí quando você vai para a reta, ele diz, ó, é uma linha e um comprimento sem largura. Para o menino, você diz o quê? É uma reta formada por inúmeros pontos. E muitas vezes a gente não se aprende a enfatizar para ele que o primeiro ente que foi estabelecido não tem grandeza nenhuma. É adimensional. Então, quando você parte para a linha que seria de uma única dimensão, aí essas pequenas coisinhas que você vai acumulando no processo educacional dificulta depois ele entender a questão do quadrado ser uma área, a questão do cubo ser um volume, porque ele não consegue correlacionar isso com a noção dimensional, a noção geométrica da coisa. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Referência. As referências. Aí nós temos a referência, a base principal foi o livro, eu não consigo enxergar, isso, Introdução à História da Matemática. Introdução à História da Matemática. E agradeço pela presença de todos, pela atenção de todos. E até mais.